Muito bem, 10 horas em ponto. Pontualidade digna de 2001, né, Eduardo? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Daniela, sou uma das sócias aqui da Tempo. E hoje não estou com meu amigo Igor, estou com uma presença diferente. Uma super de uma honra receber aqui na Tempo o Eduardo, que é gerente comercial da ABS. Muito bom dia a todos, bom dia, Dani. A honra é nossa da ABS estar aqui falando com o público da Tempo. Espero que todos aí possam ter um proveitoso webinar. Com certeza, é uma hora que a gente vai tirar ali as dúvidas de vocês. Para a gente começar esquentando os tambores, eu queria saber se todo mundo está nos ouvindo bem. Então, vamos lá, corre no áudio, verifica, corre no chat ali, verifica se o áudio está ok, se vocês estão nos ouvindo bem. Áudio ok, que ótimo. A gente gosta de interação aqui, a gente começa a ficar muito triste quando não tem interação. Áudio ótimo, que bom. Nós estamos aqui com a ABS. Hoje o nosso tema aqui é o último prazo para a migração para a versão 2015 da ISO 9001 e da 14000 também, né? Que acaba que o prazo acaba sendo o mesmo. A gente está ali há um mês, né? Do prazo final, do deadline, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse prazo aqui. Para dar tempo de mais algumas pessoas entrarem aqui na nossa sala, vamos fazer aquelas perguntas corriqueiras para a gente esquentar os tambores ali. Então, vamos lá. Quem aqui já migrou para a versão 2015, coloca já migrei. Quem ainda não migrou, coloca não migrei ali, para a gente saber como que vocês estão, qual que é a situação de vocês. A Paula já migrou. Vamos lá, pessoal. Estou vendo aqui quem está aqui. A Daiane não migrou ainda. A Juliana também não migrou. Então, tem uma galera aqui que ainda não... A Mariana ainda tem que certificar, ela também não é certificada. Ótimo. O Guilherme aqui também é um consultor, é um colega nosso, falou que outros ainda estão, alguns clientes dele ainda estão em preparação. Tem aqui a Delma, que não é certificada também. Então, a gente tem um público bem legal aqui, que legal. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Então, para a gente começar ali, eu acho que é importante falar, né, da parceria ali. A ABS é uma empresa que a Tempo tem uma admiração muito grande. A gente gosta muito das auditorias de certificação, né, do trabalho que a ABS faz. A gente realmente acredita e por isso que eles estão aqui. Então, Eduardo, se você quiser falar um pouquinho A Silvia falou assim, ó, estamos no caminho aqui. Está em processo de migração. Muito bem, Silvia. A Dilma também não é certificada. Tá ótimo, gente. Então, para quem ainda não conhece a ABS, se você, por favor, fala um pouquinho da ABS, se apresenta ali, para a gente começar a falar ali desse prazo final ali da migração. Perfeito. Bom, falando um pouquinho do ABS, a sigla ABS vem de American Bureau of Shipping, tradução portuguesa é Escritório Americano de Navegação. É uma empresa de origem americana, possui uma sede mundial em Houston, no Texas. A missão do ABS é servir ao interesse público, né, nos serviços de certificação. O nosso maior beneficiado é a sociedade, e a gente quer levar essa cultura de preservação da vida, da propriedade e do meio ambiente. O ABS é uma das sociedades classificadoras nas áreas marítimas e offshore. Nosso negócio inicial era a classificação de navios, que é um projeto grandioso, é algo muito complexo. E ao longo dos anos começou a entrar em outros tipos de indústria, e hoje a gente certifica
muito área de serviços também. A ISO 9001, ela é uma norma que a gente chama de genérica, né, que ela pode ser adotada por qualquer tipo de organização, seja uma associação de classe, seja até mesmo um clube de futebol, que no caso da ABS, a gente tem clube de futebol certificado conforme a ISO 9001, então é uma norma bem abrangente. Com isso, a ABS tem um portfólio de clientes muito amplo. Tá? Além dos serviços de certificação, a gente faz também alguns serviços de segurança de risco, de inspeções e verificações, serviços muito especializados na área de óleo e gás. Bom, as acreditações são as entidades que nos avaliam, que nos auditam lá, não é só os nossos clientes são auditados, a OBS também é auditado, e bastante, temos auditorias quase mensais. Essas entidades que nos auditam, elas nos credenciam e nos autorizam a emitir certificados como o da ISO 9001. Por exemplo, aqui no Brasil, a entidade que nos credencia é o Inmetro. Nos Estados Unidos, é o ANAB. Inclusive, o ANAB é um dos que mais possui programas de acreditação. Quando a gente não consegue um programa desenvolvido aqui no Brasil, por exemplo, uma norma de sistema de gestão de ativos, que a ABS tem acreditação só internacional, não do Inmetro, porque aqui no Inmetro não tem esse programa desenvolvido. Então, o ANAB para nós é importante, porque é onde tem as maiores diversidades de programas de certificação. Há também outras que são bem específicas, né, IATF, parte automotiva, né? O ANAB, por exemplo, nos credencia também para a área aeroespacial, que o Inmetro não tem esse programa, então a gente depende do ANAB. A área aeroespacial aí, muito grande aqui no Brasil, a gente tem a Embraer aí, que está até com novidades aí esse ano, então é uma cadeia bem ampla. Então, é umas acreditações que a gente possui. Ótimo. Bom, o alcance global, só para falar um pouquinho da nossa geografia, onde estamos, né? Nós temos um escritório de análise crítica e de emissão de certificados aqui no Brasil, que fica centralizado em São Paulo, onde é feita a análise de decisão da certificação, que a gente chama. Temos escritórios aí em outros lugares do Brasil para poder ficar mais perto dos clientes. Então, os principais é Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. Na América do Sul também temos escritórios em Santiago, no Chile. E aí alguns outros escritórios espalhados pelo mundo. Para a certificação realmente ter um alcance global, a gente precisa ter análise de decisão em vários escritórios críticos estratégicos. Então, tem bastante coisa na Ásia, Pacífico. Ótimo. Bom, um pouquinho sobre o certificado do ABS, tá? Eu acho que antes da gente entrar um pouquinho, vamos até voltar a tela aqui para a gente. Antes da gente entrar um pouquinho na questão técnica de emissão de certificado, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre esse processo de migração, né, especificamente. Então, a gente passou ali pelo processo de... a ISO 9001 foi publicada em 2015, né? E a IAF, ela deu ali um prazo de 3 anos para fazer essa migração, para poder fazer todo esse processo, e as empresas foram se adequando. E agora, por exemplo, uma dúvida que a gente tem ali, a gente tem um mês ali para o prazo final. Menos, porque é 14 de setembro, hoje estamos no dia 15 de agosto, 14 de setembro é o deadline. Exatamente, um pouquinho menos. Então, enquanto a gente vai continuando aqui com a nossa programação, o que eu gostaria que vocês já fossem enviando? As dúvidas que vocês têm dessa reta final. O que vocês ainda têm de dúvidas sobre a auditoria, aproveitando que a gente tem um dos maiores organismos de certificação aqui do mundo, aqui com a gente. Quais são as dúvidas que vocês têm em relação à auditoria, em relação ao prazo de migração? Dá tempo, não dá? Então, é importante vocês colocando essas dúvidas ali no chat, a gente vai respondendo para manter a dinâmica que a gente tem aqui na Tempo,
dessa questão de tirar dúvidas, de esclarecer todas as dúvidas que vocês têm. Ninguém sai com dúvidas. Ninguém sai com dúvidas aqui. Então, enquanto ele termina aqui de falar essa parte técnica aqui da emissão de certificado, podem ir mandando as dúvidas de vocês, que a gente vai responder todas. Pode ser dúvidas de auditoria, já tem uma dúvida aqui de investimento, dúvidas de versões, de prazos, de auditores. Pode mandar as dúvidas que vocês quiserem, que a gente está aqui para atendê-los dentro dessa 1 hora que nós estamos aqui com vocês. Vamos voltar lá agora, então. Opa, aqui. Vamos lá. Bom, aqui falando só sobre o certificado ABS, que ele é emitido via website do ABS, ele fica disponível para os clientes e para os seus fornecedores para consulta, N consultas sem limite, tá? E ele fica em até 4 idiomas também disponível pelo website. Isso é uma coisa importante, é engraçado, né, Eduardo? Porque assim, a gente recebe muita ligação aqui na Tempo, às vezes da sociedade em geral, de clientes, que ligam aqui e falam assim, olha, eu comprei um colchão da empresa X, que ela se diz certificada, e só que o colchão, é um caso realmente que teve aqui, só que o colchão não é bom, e eu queria, então, fazer uma reclamação, porque a empresa fala que é certificada ISO 9001, mas eu comprei o colchão não é bom, e eu queria fazer uma reclamação com vocês. As pessoas tendem a confundir um pouco, ou então acho que as informações não são muito bem divulgadas no Brasil, então as pessoas não sabem quem procurar, se procura, como que é essa questão. Às vezes a gente quer saber se uma empresa é certificada, a gente não consegue saber. Como que funciona isso, Eduardo? Conta pra gente. Tá, bom. As certificadoras, elas são representantes, elas estão ali auditando as empresas em nome do seu acreditador. Lembra que a gente falou sobre a acreditação pelo INEP, pela ANAC. Então, nós estamos emitindo um certificado aqui, por exemplo, no Brasil, em nome do INEP. Essa reclamação, ela deve ser feita primeiro para a certificadora, que está representando o INEP, ou seja, se há alguma reclamação de um cliente do ABS, deve vir até o ABS e fazer essa reclamação. O ABS verifica se procede ou não. E há também um mecanismo de apelação. Se essa pessoa que está entrando em contato com a ABS não se sentir satisfeita com o retorno, ela pode ir ao INEP. Mas o representante do INEP, primeiro, o caminho certo é ir até a certificadora, fazer essa reclamação, e a certificadora verifica se procede. Porque às vezes é uma questão de produto, né? Tem que separar também. Há uma certificação de produto e há uma certificação do sistema de gestão da qualidade. Exatamente. E como que vocês fazem uma nova auditoria? Vocês conversam com a empresa? Como que é essa análise de procedência? Qual que é o objetivo do ISO 9001? Cliente satisfeito. Então a gente vai verificar com a empresa por que esse cliente não está satisfeito. Se procede, se a empresa já identificou essa reclamação dentro dos seus canais de pesquisa de satisfação, né? Se já está tratando essa reclamação, quais são as ações que estão sendo tomadas, tudo isso a gente verifica e pode sim acontecer o ABS voltar lá na empresa, né, fazer uma auditoria extraordinária, que a gente chama, para verificar se realmente aquelas ações foram tomadas. E é uma dúvida muito grande, né? Realmente as pessoas elas tendem a confundir a certificação de produto com a certificação de sistema de gestão da qualidade. E por isso que quando a empresa é certificada, não pode colocar, não pode ligar a ISO 9001 perto de logomarca de produto, tem que ter alguns cuidados na divulgação da certificação, né? Correto. A certificação de produto, por exemplo, se o colchão, se você gosta do colchão, se ele é bom, em termos se ele é macio, se ele é bom para você dormir, está atrelado à qualidade do produto. Se aquele colchão sempre é fabricado daquela mesma forma, se ele chega até a sua casa, conforme ele chega na casa de milhões de pessoas, isso está atrelado ao sistema de gestão, à certificação do sistema de gestão.
A ISO 9001, a certificação que a gente faz, ela quer que a empresa leve aquela qualidade para todos os seus produtos, não só para alguns. Então, a gente procura assegurar a qualidade na produção em escala. Se o produto ele é confortável, se ele vamos dizer assim, é bom para aquele cliente, isso está mais atrelado ao produto. Por exemplo, ensaios de laboratório, requisitos, muitas vezes, de homologação regulatória, né? Está mais atrelado a isso. Entendi. E aqui, quando você fala que o certificado fica disponível no website, fica disponível para a empresa ou qualquer pessoa pode consultar quem são as empresas certificadas pelo OBS? Qualquer pessoa consegue consultar, mas ela tem que ter o número do certificado. Então, de posse do número do certificado dessa empresa, ela entra no nosso website, coloca esse número e pesquisa se o certificado está válido, por exemplo. Né? Se a empresa continua fazendo as auditorias de manutenção, o certificado deve estar válido. Isso é muito importante agora nesse processo de migração, né? Porque a partir do dia 14 de setembro, um monte de empresa vai deixar de ter o seu certificado ativo, né? E daí, vocês fazem algum tipo de trabalho para essa divulgação, para verificar se estão sendo para aqueles clientes que perderam o certificado, se existe a divulgação? Como funciona isso? Essa perda do certificado efetiva, né? No caso da nossa carteira, a gente vem controlando ela muito de perto desde 2015. Então, todas aquelas empresas que precisavam migrar foram, ao longo do tempo, sendo contratadas. E a gente tem até um número bem expressivo de empresas já na 2015. Então, poucas ainda faltam fazer auditoria, ainda estão no processo de trâmite para emissão. Há casos também, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui adiante, de empresas que vão ficar um tempo sem o certificado, porque estão fazendo auditoria por agora, né, ou agendada para as próximas semanas. E o que acontece é que não há tempo hábil para uma emissão até 14 de setembro. Então, vamos ficar um tempinho sem o certificado. Mas aí o OBS pode mandar uma carta de recomendação para a empresa pode mostrar o próprio relatório de auditoria para o seu cliente, enquanto não estiver lá com o seu certificado disponível no site. A Paula perguntou aqui, a pergunta do João Paulo a gente vai responder daqui a pouco, mas a Paula perguntou assim, então se somos certificados ISO 9001 apenas, não podemos utilizar o logo do Inmetro na etiqueta? Há regras, inclusive, Paula, se você quiser entrar no site do ABS, tem as regras de uso da logomarca, que acredito que sejam, não sei se é a sua certificadora ABS, mas acredito que sejam bem similares entre cada certificadoras, o correto é você se dirigir à sua certificadora, mas há regrinhas onde você pode usar a logomarca do Inmetro. Na etiqueta do produto, ela não pode, tá? Pode numa embalagem, onde vai vários produtos, aí você pode colocar o logo da ISO 9001. E aí há uma regra também para como você coloca essa divulgação da certificação. Mas no produto não pode. É certificação de produtos. Aí existe o OCS e o OCP. E o OCP. Aí, OCS de certificadoras de sistemas. E OCP é certificadoras de produtos. Lá no site do Inmetro a gente consegue ver essa diferenciação. Né? E é importante justamente para não causar essa confusão, tá, Paula? Para não causar essa confusão de que a ISO 9001 está ligada ao produto ou que o produto é certificado. Como a gente tem alguns produtos que têm a certificação compulsória pelo Inmetro, por exemplo, uma tomada, brinquedos diversos, né? Cadeirinha de carro, de criança. Então, quando a gente vai ali no site do Inmetro, a gente tem ali uma série de produtos que têm a certificação compulsória. Se você, por exemplo, colocar ISO 9001 na etiqueta, pode dar a entender que aquele produto é certificado, que tem a certificação, mas não necessariamente ele vai ter essa certificação do Inmetro. E daí pode levar o cliente a fazer uma compra errada. Exato. Né? E daí prejudicar, porque a certificação de produtos
ela tem algumas regras próprias a serem cumpridas. A Dilma perguntou onde estão disponibilizadas essas regras para consulta no site da ABS. No caso dos clientes do ABS, podem entrar lá no site que está disponível, e aí acredito que as outras certificadoras você deva entrar em contato lá e tenha também uma resposta. A gente já vai entrar aqui no site da ABS, e daí a gente mostra para vocês onde que a gente consegue encontrar essas informações. O João Paulo está perguntando aqui se a ISO 9001 pode ser associada para laboratório de análise de águas. Pode. Temos muitos laboratórios de análise clínicas, análise de tratamento de água certificados. Pode sim. Inclusive é importante, né? Falando de água, de qualidade, né, de água, que muitas vezes é vital aí na vida humana, aí, dependendo da região, depende de uma água encanada. É importante ter um processo que garanta que que a água que vá para a mesa daquela família esteja com qualidade. Então, com certeza pode ser associado. Na verdade, a ISO 9001 é aplicada para qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer ramo de atividade. Né? Eu acho que ela é a norma mais democrática que existe, né? Porque a gente já certificou aqui ONG, a gente já certificou maçonaria, um grupo de maçonaria, a gente já certificou igreja. A gente já certificou igreja, a gente já certificou prefeitura, a gente já certificou Câmara Municipal. Então, ou seja, realmente não tem regra para isso, né? A gente ainda não certificou um cemitério. Não certificamos. Já certificaram? Aí, ó. A gente sempre fala que tem um ramo de atividade que a gente nunca certificou, que é cemitério. Se você já certificar... Cemitério grande no Nordeste. Jura? Meu Deus do céu. A ISO 9001 pode ser associada a qualquer tipo de negócio, uma norma genérica. Há outras normas que são específicas para aqueles mercados, por exemplo, automotivo, aeroespacial. Então, se você não é do automotivo e quer certificar ETF, não pode. Aí sim, mas isso 9001, é a mais democrática. Qualquer empresa, qualquer tipo de empresa, se tiver 2 funcionários, pode. A gente já fez, essa semana, você sabe que aconteceu um caso aqui na Tempo? Daí até o nosso comercial veio falar comigo, meio que brincando, assim. Ele falou assim, olha, tem um caso aqui que é ele e a esposa dele, mas eles trabalham na casa deles e o escritório na casa deles. E daí, o que a gente faz? A gente vai na casa? Eu falei, jura? Achou que eu falei, juro, não, a gente vai. A crítica deve ser a esposa. Certeza, né? Bom, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente já entra no site da ABS para mostrar, então, de onde essas regras estão disponibilizadas, e a gente já entra também no site do Inmetro para mostrar onde que vocês conseguem verificar quais são os produtos que exigem certificação compulsória. A gente já dá essa informação. Bom, vamos continuar aqui. Bom, a equipe de auditores do ABS, a gente tem engenheiros mecânicos, metalúrgicos, químicos, eletricistas, muitos engenheiros civil, questão também da norma setorial do PDPH, especialistas em meio ambiente e saúde e segurança, as normas 14.001 e agora ISO 45.001. Então, a gente tem um grupo multidisciplinar bem grande, todos com bastante experiência, atuaram muitos anos dentro de empresas, implantando sistema de gestão, consultores e vieram depois auditar. E a gente estava conversando, inclusive hoje de manhã, aqui quando ele chegou, inclusive do processo de certificação da Tempo mesmo, né? Nós somos certificados há bastante tempo, né? E a gente passa por auditorias, e a gente estava conversando sobre a importância de ter auditores que realmente entendam do processo que a empresa, do ramo de atividade da empresa, né? Então, por isso que ter essa gama de profissionais é importante. Então, o que a gente estava conversando, por exemplo, aqui na Tempo, por exemplo, as certificadoras têm um código que chama Código NACE, né? Isso. E que daí os auditores são cadastrados nesse Código NACE. E daí, quando você tem uma auditoria, então o mais comum é pegar aquele código, então em qual código que essa empresa se relaciona, e eu vou mandar um auditor homologado nesse código.
Daí, mas, por exemplo, aqui na Tempo nós somos uma empresa de consultoria, mas muito focada em tecnologia. Então, não adianta vir aqui na Tempo um auditor que entende de consultoria, mas não entende de desenvolvimento de software, que não entende de tecnologia, porque a gente perde muito tempo explicando para esse auditor a forma como a gente trabalha, e daí a gente tem pouco tempo de auditoria efetivamente, né? E, então, a gente estava conversando da importância de você escolher um organismo de certificação que realmente tenha experiência no seu ramo de atividade, né, Eduardo? E, inclusive, assim, no ABS, a gente deixa o cliente bem à vontade quanto à escolha do auditor. Claro que há também uma limitação de agenda, de qualificação nesse código que a Daniela está falando, o código NAS. Agora, a gente manda o currículo para o cliente ele pode analisar o currículo do auditor, se ele achar que não tem experiência, a gente troca, coloca outro auditor, envia o currículo. É importante que a empresa esteja bem confortável com aquele auditor que estará ali passando o dia todo dentro da empresa. Às vezes mais de um dia, né? Vários dias, né? Vasculhando os processos e colaborando com a melhoria da qualidade da empresa. E existe, na verdade, um senso comum ali, Eduardo, de que assim, eu não posso pedir a troca do meu auditor, porque senão o próximo auditor ele vai vir um carrasco e vai ficar bravo. E então é importante falar da questão da imparcialidade. Provavelmente, né, eu não sei como que isso funciona internamente, os auditores nem ficam sabendo que houve a solicitação de troca, né? É importante deixar isso... Tem uma equipe de back-office que a gente chama que faz a programação de auditores, são os programadores. Então, ali que é feito esse ajuste aí de qual auditor vai para cada empresa, e aí depois é comunicado ao auditor através de uma carta de confirmação. Então, isso é tranquilo de se fazer essa escolha. Então não tem esse negócio, eu não posso trocar de auditor, porque senão o próximo auditor vem bravo, então é importante falar isso, porque assim, a escolha ali tem que ser uma escolha consciente da empresa mesmo, né? O processo de auditoria, gente, é um dos melhores processos para identificação de melhorias na empresa, por vários motivos. Porque quando a gente está aqui dentro do nosso processo de implementação, a gente fica viciado no nosso processo mesmo, né? Então, e muitas vezes a auditoria interna foi feita dentro da empresa também, com auditores internos da empresa, que estão acostumados com isso. Então, a gente fica efetivamente bitolado naquele processo mesmo. Então, quando vem uma pessoa de fora, com um olhar diferente, e consegue enxergar aquele processo de uma forma diferente, consegue enxergar novas visões, novas tendências, e daí você consegue ter um processo de melhoria realmente eficaz. Então, não é para ter medo da auditoria, não é para ter medo de não conformidade, a não conformidade, afinal de contas, não existe empresa perfeita, né, Eduardo? As empresas, elas são passíveis de erro, a não conformidade é um instrumento de melhoria e não um instrumento de punição. Isso é uma bandeira que a gente levanta há muito tempo. As pessoas não têm que ter medo de não conformidade. Não é a empresa que utiliza a não conformidade como instrumento de punição não está fazendo um bom sistema de gestão, que não está utilizando a ferramenta da forma correta. Então, é importante, e a escolha da equipe auditora, ela é muito importante para garantir esse processo, né? Esse processo tranquilo, esse processo de melhoria. A Dilma perguntou assim, então a nomeação de um auditor segue uma sistemática semelhante à de um perito? Não conheço muito da escolha de um perito, mas eu posso dizer que passa por uma questão muito técnica, né? A gente avalia a capacidade técnica do auditor de poder fazer uma boa auditoria no cliente. E aí são regras, procedimentos já pré-estabelecidos que a gente tem que seguir. Essas regras de qual auditor a gente deve escolher, elas são elaboradas pelas acreditadoras, tá? Por exemplo, o INEP, chega para nós e a gente tem que cumprir. E cada certificadora cria o seu procedimento para atender essas regras. Agora, o importante é que o processo todo de auditoria foi elaborado de maneira a agregar valor para a empresa. A empresa ela pode agendar a melhor data para ela, não é algo imposto, né? não é
não tem pegadinha, né? Ah, tem que... ó, o auditor liga, ó, tô indo para aí, ó, vou começar a auditoria. Não, algo agendado, tem que ser planejado. Que nas auditorias de alimentos, de 22 e de FSC, agora já tem as auditorias não anunciadas. Esse é 8.000 que eu acho sensacional, eu acho que isso tinha que vir para todas as empresas do sistema de gestão. Então, o que são auditorias não anunciadas? São, dentro do seu ciclo de 3 anos, uma auditoria não é agendada. Então, o auditor chega lá de supetão. No caso da SA8000, a gente agenda um mês, né? Então, o cliente sabe que vai naquele mês, mas o dia específico não sabe. Pelo menos uma durante o ano, são obrigatórias as auditorias semestrais, mas durante um ano ele não sabe. Quem sabe na próxima revisão isso não vem, né? Para ISO 9001 tá bom como está, porque é uma norma que atinge muitos mercados, empresas pequenas, então às vezes é complicado ter uma auditoria não anunciada. Mas o processo todo de auditoria ele foi feito para que a empresa fique confortável. Os prazos de envio depois de plano de ação, a empresa não precisa estar 100% na auditoria. Vai acontecer da empresa ter oportunidades. E ela tem prazo para fazer os seus coletivos e submeter para análise. Isso é um outro senso comum ali, né? Então as pessoas acham que não podem ter não conformidades em auditoria. E tem a questão da não conformidade maior e menor, né, Eduardo? Acho que também é bom a gente explicar isso. Com esse prazo aí bem apertado, as empresas, não vou fazer minha auditoria porque eu tenho medo de levar uma conformidade e eu prefiro cancelar o certificado e começar tudo do zero. Não faça isso, porque, assim, você assumiu o compromisso de estar certificado, não tem esse compromisso. Mostre para a sua organização e para o mercado que você consegue honrar esse requisito, esse compromisso. Então, se você tiver uma conformidade, é normal, a maior parte das empresas, ao passar por uma auditoria, recebem uma conformidade. É difícil você chegar numa empresa e estar tudo 100%. Ainda mais uma dinâmica de hoje, que nós estamos com prazos apertados, estamos num momento de crise, muitas adaptações dentro das empresas, reestruturações. Então, recebendo a conformidade, a empresa tem um prazo para fazer um plano de ação, faz a associação corretiva, manda o plano para a certificadora, manda as evidências para tomar as ações, a gente faz as análises sobre o questionamento, a gente entra em contato normalmente com a empresa. Há também a auditoria de follow-up, se torna uma conformidade muito grande, principalmente agora com essa revisão da norma, às vezes a empresa pode deixar com uma conformidade grande. Aí a gente volta para fazer meio dia de auditoria, um dia de auditoria, algo pontual para verificar a implementação daquela ação coletiva. Qual que é a diferença de uma não conformidade maior e menor? A não conformidade menor é quando a gente verifica que o processo está funcionando, que aquele requisito está implementado, mas há desvios. Por exemplo, eu fui em uma área de qualificação de fornecedores e identifiquei lá de 10 fornecedores, não estava qualificado. 2 lá não estavam qualificados conforme o procedimento que a empresa elaborou para atender os 9.000. Então, essa é uma oportunidade menor. A empresa tem que agir para ver se isso não pode se estender e por que isso está ocorrendo. E aí, toma as ações de correção e corretivas. A não conformidade maior é quando há uma quebra sistêmica, algo que não é implantado dentro da empresa. Então, se eu vou lá na área de fornecedores e vejo que dos 10 fornecedores, 9 não estão qualificados, né? Ou, no caso, também a gente costuma usar uma amostragem maior de 50%. Então, tem maior de 50% não qualificado, por exemplo, é considerado como uma conformidade maior. Ou não tem nenhum fornecedor qualificado. Não tem aquele requisito implementado. Né? Tá ótimo. Bom, vamos continuar aqui, então, que a gente ainda tem... Vamos entender aqui do processo de transferência de certificação. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu sou certificado e, de repente, o meu organismo de certificação não tem datas para me atender por conta do prazo curto. Como que está funcionando esse processo? Conta para a gente. Importante, sim. A empresa ela é livre para escolher a sua certificadora, que melhor vai atender, e os órgãos acreditadores, né, como o método, já previam isso, então há
uma série de regras para permitir a troca de certificadores. Então, a gente faz uma análise das informações da empresa. A empresa nos manda também o certificado atual dela. A gente emite a proposta. A gente pode fazer uma pré-auditoria, se a empresa quiser, principalmente agora com a versão 2015, a gente pode fazer uma pré-auditoria. Dá tempo ainda? Se ligar hoje, a gente... Dá tempo ainda, uma gente. semana pré-auditoria, outra semana... Auditoria, então dá tempo ainda. Vai ter que correr, né? Algumas noites em claro. Aí a gente faz essa proposta. Após essa parte comercial, a gente tem que fazer uma análise de transferência. O que é essa análise de transferência? A gente vai pegar os últimos relatórios que a empresa possui, a gente vai pegar o certificado dela e verificar se realmente está válido, se ela tem uma pendência não resolvida com a certificadora atual. E aí, estando tudo ok, aí é uma troca de informações também, eventualmente a gente faz contato com a empresa para trocar informações. A gente emite um certificado pelo ABS e agenda a auditoria dentro do ciclo atual da empresa. Então, se a empresa hoje está com a sua tal certificadora dentro de uma manutenção, a gente vai agendar uma auditoria de manutenção também. Então, o ciclo de certificação vai continuar o mesmo. O histórico da empresa de certificação vai continuar o mesmo. Se as não conformidades não vão sumir porque trocou o certificador. Vai continuar. Mas agora, por exemplo, nesse prazo curto que a gente tem de migração, a empresa que, por exemplo, teria que passar pelo ciclo da ISO 9001-2008, se ela tivesse que passar pela segunda de manutenção, por exemplo, nesse ano, como a norma migrou, vai ser sempre uma recertificação. Ou não? Aí, cada certificador definiu o seu procedimento interno. No caso do ABS, o upgrade, a transição da versão 2015, a gente definiu que quando for uma auditoria de manutenção, a gente vai colocar um tempo adicional. Mas continua com manutenção. E aí, na recertificação, a gente definiu que a maior parte dos casos não precisaria um tempo adicional. Com a recertificação já considera uma amostragem total desse processo e cobrindo já todos os requisitos da norma. Isso é importante, então. Não considerou o tempo adicional na maior parte dos casos, claro que tem que analisar caso a caso. Né? Isso é uma coisa importante. Então, se a empresa mantém ali, teria que ter a auditoria de manutenção, se ela fizer a transferência, continua nessa mesma... Continua na manutenção, a gente adiciona, dependendo da empresa, que é um dia na manutenção, para cobrir as mudanças da norma e emite um certificado do ABS, mas com aquelas mesmas qualidades. Ótimo. E vou só voltar aqui um pouquinho. E daí vamos supor, por exemplo, que a empresa faça a auditoria, sei lá, no dia 10 de setembro, por exemplo. O que vai acontecer? Se ela tiver não conformidade, como que funciona todo esse trâmite de upgrade, né? De uma norma para outra, nessa retíssima final? Bom, hoje a empresa que faz o agendamento nesse mês de agosto e também no outro de setembro, a gente faz o cliente assinar uma carta de risco. Por quê? Há o risco dele não ter o certificado emitido até 14 de setembro, um risco grande. Então, ele vai ficar um período de descoberto até a gente emitir o novo certificado. A gente faz toda uma reserva lá de auditores para poder cobrir esse período de agosto e setembro, mas está cada vez já sendo preenchidas as agendas e estamos ficando um pouco auditores. Eu vejo assim, as empresas que estão ainda fazendo esse processo de agendamento com a gente, estão visualizando esse risco, elas estão cientes, mas elas também não querem perder o certificado, isso é o mais importante para elas. Não perder esse histórico, não ter que fazer uma auditoria inicial e passar essa coisa ruim de ter um certificado cancelado. Porque esse histórico ele existe, né? Ele continua histórico. Então, dentro do seu histórico de certificação, vai aparecer ali que em algum momento você perdeu o seu certificado. Isso é uma coisa legal, né? Para quem se preocupa em manter um sistema de gestão com foco no cliente, é importante
mostrar a importância da empresa de manter os compromissos assumidos, né? Exatamente. Ela tem ali a política com os compromissos assumidos, é importante manter mostrar que a empresa consegue manter esse compromisso, né? Exatamente. Então, se a empresa está já se programando aí para fazer auditoria, assina essa carta, faz seu agendamento, faz a sua auditoria e espera pela emissão do novo certificado. Uma outra dúvida também que as empresas podem ter é por que demora entre a auditoria, por que demora um tempo para a emissão do certificado? Tá. Acho que as pessoas não entendem muito bem isso. Falam, eu passei por esse certificado, por que eu já não recebo o certificado no dia da auditoria, por exemplo? A auditoria em campo, que a gente chama, o auditor está lá presente no cliente, é uma parte do processo de certificação. O auditor, ele emite um relatório e esse relatório vai para a certificadora e a gente faz uma análise de qualidade desse relatório também. E a gente vê se o auditor apontou tudo, se descreveu bem as não conformidades. Por isso que a gente chama ali aquele final de auditoria como recomendação à certificação. Não quer dizer que a empresa já está certificada. Ela só está certificada depois que o escritório validou o relatório do auditor, viu que estava tudo certo e aí emite um certificado. Então, há um tempinho que demora para a gente receber o relatório, para a gente fazer a análise desse relatório, se eventualmente o auditor revisor tiver alguma dúvida, ele entra em contato com o auditor, e aí tem esse processo de análise que demora um pouquinho. Quanto tempo demora mais ou menos? A gente tem um prazo de 30 dias para fazer a emissão do certificado. Salvo a questão também de plano de ação, que aí vai depender mais da empresa do que a gente. Se houver uma conformidade, a empresa tem que mandar uma plano de ação. E aí, se a empresa mandar rápido, a gente consegue avaliar mais rápido. O certificado ele não é emitido até que a empresa resolva todas as ações. Envie todo o plano de ação. Exato. Ela tem que, na auditoria de manutenção, a gente verifica a eficácia na próxima auditoria. Mas quando é uma renovação, ela tem que mostrar a eficácia, ou uma certificação inicial, ela tem que já mandar uma evidência de implementação daquela ação coletiva. Entendi. E daí você conta um pouco para a gente aqui, por que a empresa não pode perder, ou não deveria querer perder o certificado, né? Bom, os maiores benefícios do certificado, além daqueles compulsórios, que a gente sabe que a ISO 9000 acaba sendo compulsório diretamente por várias questões, né? Questões, às vezes, regulatórias, né? Há agências reguladoras no Brasil que exigem das suas concessionárias a certificação ISO 9001, enfim, indiretamente que acaba se tornando compulsório. Mas a gente falando dos benefícios, um certificado válido, ativo, ele aumenta a confiança da sociedade, dos clientes da empresa, né, sobre a real capacidade da empresa em satisfazer, né, os clientes, garantir que a empresa busca atender os requisitos legais do produto ou serviço que ela tem. A auditoria ela contribui muito para a redução de custo, que hoje estão falando, né? Todo mundo quer reduzir custo, e a auditoria ela contribui com isso, porque o auditor é aquela pessoa capacitada que vai olhar, que está auditando vários né? processos aí, que está sempre, vamos dizer assim, atualizado com as melhores práticas de gestão do mercado. Exatamente. Então, o auditor vai lá e identifica se a empresa tem uma oportunidade de melhoria, se ela está com uma não conformidade, isso faz com que ela vá reduzir o custo. Quando ela faz ação corretiva, ela vai melhorar e vai reduzir o custo. Atender o cliente bem, vai manter a empresa sustentável, com a sua receita sustentável, né? Há também, hoje, com a versão 2015, todo esse benefício, né, da versão da versão estratégica da norma, né? Riscos, né? A gente ouve falar tanto de análise de risco, e finalmente foi incorporada a ISO 9001. Então, a ISO 9001 conseguiu trazer às pequenas empresas, os pequenos negócios, essa mentalidade de risco. Então, há muitos benefícios, a cadeia de fornecedores, melhorar toda, que hoje cada vez mais a gente depende dos fornecedores, dos parceiros.
Então, as As partes interessadas, que vem muito forte na ISO 9001, né? Então, a ISO 9001 é um livro aí de requisitos aí que abrange a receita aí do bolo do sucesso da organização. Não, eu falo, e assim, quem aqui nos conhece, acompanha os nossos webinars, assim, a gente fala muito que se a empresa implementar um sistema de gestão de verdade, não tem como dar errado, né? Assim, a ISO 9001 é uma norma super moderna, é uma norma que está de acordo com as melhores práticas, atualizada, com as melhores práticas mundiais. Então, se a empresa quiser um certificado na parede, realmente vai ter mais custo ali do que benefício. Agora, se a empresa olhar e realmente pegar aquele compromisso de certificar aquilo verdadeiramente, né, de realmente entender o que a norma fala, entender aqueles conceitos, não tem como a empresa falar que não foi um investimento e não colher o retorno sobre o investimento. É muito fácil, quando a gente tem ali uma gestão de indicadores eficientes, a gente consegue medir rapidamente o retorno sobre o investimento da implementação de um sistema de gestão. Com certeza. Não tem como. Hoje em dia está cada vez mais fácil você conseguir mensurar esse retorno, né? Exatamente. Os próprios indicadores aí conseguem monitorar isso. Muito fácil. O Guilherme colocou aqui, assim, ó, as ISOs não são compulsórias no Brasil, porém Metro não exigir portaria dando a ela força de lei. Ela é exigida por alguns clientes a fim de padronizar a seleção e manutenção dos fornecedores. Tem ainda alguns poucos mercados, Guilherme, que colocam a ISO 9001 como compulsória. Por exemplo, me veio agora à cabeça vistoria veicular, por exemplo. Então, o Denatran, que é o órgão que fiscaliza esse tipo de atividade, eles colocam, então, uma vistoria veicular, aquela vistoria que a gente faz no carro quando a gente vai vender, comprar algum imóvel, aquela vistoria que a gente faz, aquelas empresas, elas só podem funcionar, elas só podem abrir se elas tiverem ISO 9001, é um mercado que é regulado. No Brasil, ainda há pouco, a influência do governo nessa regulação, mas tem, sim, áreas que, principalmente quando há concessão do governo, que ele exige para a empresa, você quer administrar esse bem do Estado, você pode administrar, mas você tem que ter uma certificação de ISO 9001. Acontece, por exemplo, com o ramo de energia. A ANEEL, ela exige que toda a parte de coleta de indicadores de disponibilidade de energia para a população, toda essa parte de apuração desses indicadores que controlam a energia até a casa do consumidor, esse processo tem que estar certificado baixo mais o 9001. Senão a ANEEL descredencia, tira a concessão daquele órgão. Exatamente. Algumas licitações, o Guilherme colocou assim, eles exigem que a empresa evidencie um sistema implementado, mas não a obrigatoriedade do certificado, certo? Não, eles exigem a obrigatoriedade do certificado. Está na portaria. Inclusive, a empresa não basta só certificar, eles têm que manter e ter as auditorias regulares ali, porque senão eles perdem a concessão da vistoria veicular. Isso realmente, isso faz parte, eles perdem o certificado, você tem que ter. E quando você for numa vistoria, pode perguntar para eles, você tem que estar lá e eles têm que divulgar, inclusive, esse certificado. Falando só, pegando o gancho do Denatran, o Denatran também lançou uma portaria que exige que laboratórios de exames toxicológicos sejam certificados ISO 9001. Isso. Então, aquele motorista de caminhão que vai fazer a renovação da carteira ou vai tirar a sua carteira, ele é obrigado a fazer um exame periodicamente fazer um exame toxicológico. E o laboratório, para o Detran aceitar, o laboratório que ele faz esse exame tem que estar certificado ISO 9001. Então, isso é novo até, essa certificação. Isso é bom saber até por conta dessas máquinas. Então, assim, Guilherme, é bem tímido ainda, então a gente falou o quê? Deu 2, 3 exemplos aqui, então é bem tímido, mas existem ainda algumas começou assim, né? Começou ainda bem tímido, mas já existem alguns ramos de atividade partindo por esse caminho. Para o governo, é sempre interessante ter alguém como uma certificadora imparcial avaliando
os fornecedores e as empresas no mercado. Exatamente. Ele terceiriza a responsabilidade para o certificador. Como o governo hoje não está conseguindo fazer isso, ele terceiriza para o tem uma outra certificação, Guilherme, que chama PBQPH, que é uma certificação para construtoras, para o mercado de construção civil, que ela, inclusive, como se fosse não, ela é a ISO 9001 para construtora, né? Então, o SIAC, ele pegou a redação da ISO 9001, fez as adaptações específicas para o mercado de construção civil, e daí, então, empresas que querem fazer parte do Minha Casa Minha Vida, que querem construir empreendimentos que sejam comercializados via Minha Casa Minha Vida, também precisam ser certificados no PBQPH também. Então, as empresas construtoras não conseguem financiamento de bancos para construir Minha Casa Minha Vida se não tivesse certificação, que é um espelho da ISO 9001, né? Eu vi aqui um outro participante, o Altair, colocou sobre a Zona Franca de Manaus. Essa é uma outra forma que a ISO 9001 é compulsória. Lá realmente tem bastante empresa certificada. O SUFRAMA, que é a Secretaria do Amazonas, ele tornou um requisito compulsório, estabeleceu um prazo que já expirou, que as empresas têm que estar certificadas ISO 9001 para poder ter o benefício da Zona Franca de Manaus. Então, ainda é tímido, Guilherme, a gente concorda com você, mas também a gente não pode falar que nada é feito. Tem algumas coisas que acabam sendo compulsórias. Ótimo. Ele ainda colocou assim, posso estar errado, mas ainda entendo que não é compulsório, pois quem exige são as empresas dos órgãos, mas eu não sei se o Inmetro pode deixar isso como compulsório. O Inmetro é acreditador, viu, Guilherme? Quando a gente fala de compulsório, seria através das portarias do governo, né? Então, esse exemplo do Denatran é bem ilustrativo, porque é uma portaria de um órgão do governo exigindo a ISO 9001. Exatamente. E, por exemplo, esse exemplo da área de energia é uma agência reguladora do governo que exige das concessionárias a ISO 9001. Agora, o Inmetro exigir, o Inmetro limite portarias também, mas aí é mais relacionado à certificação de produtos. O Inmetro está ligado à nacionalização, né, do produto e à fabricação. Então, através de uma portaria, o Inmetro diz que baterias de automóveis só podem ser fabricadas no mercado brasileiro, serem comercializadas no mercado brasileiro, através da certificação. Mas o que é o Inmetro? É justamente um órgão do governo que emite portarias também. Mas daí é mais relacionado com a área dele. Eu não entendo que, gente, minha bateria está acabando, ninguém colocou aqui, gente, 1 minuto aqui, que ninguém colocou aqui ao vivo tem tudo. Eu ainda deixei ele separadinho, mas ainda não colocaram, minha bateria está acabando. Tem que entrar num aranhado aqui. O Inmetro está mais direcionado a essa questão da fabricação do produto, né? A comercialização, a nacionalização. Então, ele emite as portarias dizendo que tal produto não pode ser comercializado no mercado brasileiro se não tiver o logo do Inmetro. Voltei. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, que o tempo passou, a gente tem aqui pouco tempo. O tempo passa rápido. Até a pergunta do Jorge aqui está relacionada aqui com a nossa continuação aqui. Ele colocou assim, o certificado da minha empresa venceu em junho, não iremos migrar esse ano, e sim só em março de 2019. Por que, Jorge? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Conta pra gente. Então, como que funciona essa parte final de transição ali? Para quem não conseguiu aí agendar sua auditoria, não está realmente pensando em agendar por agora, o caminho não é outro, tá? Você vai ter o certificado expirado, cancelado, e você vai fazer uma certificação nova que a gente diz, tá? Então, uma nova certificação, então respondendo. Você vai passar por fase 1, fase 2, tudo isso. Se fosse a primeira vez. Exatamente, começa tudo de novo. Começa tudo zero. E então você acaba perdendo tempo, né? Porque assim, você tem mais uma auditoria ali no seu ciclo que você não precisaria ter.
Tem um investimento, né? Porque daí você tem que pagar mais uma cadeia de auditoria, vai gastar mais, tem a emissão de um novo certificado ali, então, assim, é um custo a mais que a empresa tem quando ela deixa esperar o certificado dela, né, Eduardo? E hoje o custo não é cortado. E daí ele colocou assim, ó, e o histórico anteriores perdem o sentido. Começa do zero. Começa do zero. É certificação nova. É uma certificação nova, começa tudo do zero. E vamos colocar então aqui, qual que é o cronograma aqui, como para a gente finalizar esse... Tá. Bom, recapitulando, né, em 15 de setembro de 2015 foi publicada a ISO 9001 de 2015. Se estabeleceu um período de 3 anos para fazer a migração. No caso do ABS, como é que a gente se preparou para migrar os nossos clientes e os potenciais clientes? Durante os 2 anos do período de transição, a gente deu a opção para o cliente. Ele podia optar por qual versão a gente ia conduzir a auditoria. Após esses 2 anos, a gente somente auditou na versão 2015. Então, vai fazer 1 ano que a gente só audita na versão 2015. Tá? Porque aí a gente pegou empresas que fizeram auditoria em outubro do ano passado, já fizeram em 2015 e não vão precisar adiantar a auditoria que ia acontecer em outubro desse ano. Okay. Então, a gente também preparou uma equipe de auditores para estar disponível para os clientes de última hora, né, para as auditorias, que aumentaram muito. Sim, a maior parte deles. Acabou que tudo juntou agora nesses 3 meses aí, para setembro. A gente também teve que preparar a equipe comercial, a gente está emitindo proposta muito rápido, porque a gente está falando de menos de um mês, né, que é 14 de setembro. Então, a gente está emitindo proposta praticamente que online, a gente manda na hora, já tenta isso é verdade, mas isso eu acho que é um benefício da ABS. A gente aqui na empresa, na Tencom, que a gente trabalha muito, para a gente é uma coisa importante, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem que a ABS tem, assim, sem querer puxar sardinha. A gente trabalha aqui com uma série de organismos de certificação, mas realmente o tempo de resposta de emissão de certificado de vocês sempre é muito bom, realmente. E aí, por último, essa questão da carta de risco que a gente falou, né? O cliente assinar que corre o risco de não ter seu certificado emitido até 14 de setembro e agenda a sua auditoria para agora, ou tem cliente agendado para a semana de 14 de setembro. Vai terminar dia 13 de setembro. Meu Deus do céu, isso quer viver com emoção, né? Tem gente que gosta de viver. Agora eu vou voltar aqui na pergunta do João Paulo, que ele colocou lá em cima, qual que é o valor do investimento e se as renovações são anuais. Como que funciona essa questão do investimento? Como que funciona? Está caro, não está caro? Tá. Como que está tudo a auditoria está muito ligada ao número de colaboradores da empresa. Ou seja, para muitas empresas o investimento vem caindo, né? Porque vem reduzindo o número de colaboradores e a certificação de número. Por que está atrelado ao número de colaboradores? Porque a auditoria é uma amostragem e as evidências, o número de evidências vai depender muito do número de colaboradores da empresa. As pessoas que o auditor vai ter que entrevistar vai depender dessa equipe. Então, é caso a caso. Essa tabela de tempo de auditoria ela é única para todas as certificadoras. Há um range, que a gente chama, que é uma faixa ali de colaboradores. Então, vai lá de 26 a 45 colaboradores, você tem que fazer auditoria inicial em 3 dias. Aí a recertificação é 2/3 desses 3 dias, 2 dias de recertificação. E anual é 1/3 desse tempo inicial, ou seja, 1 dia. Então, vai depender muito dessa faixa de número de colaboradores. As auditorias para pequenas empresas, a recertificação vai variar de 2 dias. É uma auditoria mais completa. A manutenção, 1 dia. São empresas pequenas. O custo, mais ou menos, para ter uma ordem de grandeza, é R$2.000 o dia. Então, porque tem certificado emitido, tem vários custos que estão inclusos nesses R$2.000. Então, se você tem 2 dias, o investimento com a renovação é R$4.000. E o certificado vale por 3 anos. Então, não vai fazer a auditoria de renovação todo ano. A cada 3 anos faz uma renovação e, periodicamente, anualmente, pelo menos uma vez por ano,
a gente tem que fazer uma auditoria de manutenção. E essas auditorias têm um valor, mais ou menos, de R$2.000. Então, R$4.000 a renovação, R$2.000 cada manutenção. E tem desconto para cliente também? Sempre tem desconto. Então, vocês falam aqui que vocês assistiram o nosso webinar aqui, que conversaram, que são íntimas do Eduardo já, todo mundo aqui já é íntimo. O Eduardo, meu amigo, me disse que vai conseguir um desconto para mim. Né? Ótimo. Para a gente finalizar aqui o nosso tema, né, já são 11 horas da manhã aqui, para a gente não passar muito, eu vou compartilhar o site da ABS aqui para o Eduardo nos mostrar onde que a gente consegue a informação dos certificados. Bom, procurar o certificado é aqui. Tá, procurar esse certificado. Deixa eu achar aqui onde estão as regras, política de utilização de marca. Política de utilização de marca. Então, o cliente vem aqui e aí ele tem os principais requisitos aqui que ele pode e não pode fazer com a logomarca. Isso, lembrando que são requisitos da logomarca do ABS. Aí cada um deve verificar aí com o seu certificador. Então, aqui, por exemplo, está a divulgação do ANAB, que é um dos principais acreditadores, e aqui uma divulgação só do logo da ABS. Eu acredito que mais abaixo faz a referência do Inmetro. Do Inmetro aqui embaixo. O Inmetro tem um link que aí que leva diretamente ao portal do Inmetro para o cliente verificar lá como é que ele pode usar a logomarca do Inmetro. Exatamente. E aqui, então, a gente tem o link que indica essas informações para a gente não deixar nenhuma dúvida. Exato. Certo? Ótimo, então, 11 horas da manhã, a gente não gosta de ultrapassar o horário. A gente agradece muito a sua disponibilidade, você ter vindo aqui. A gente vai mandar essa apresentação para vocês, tem todos os contatos do Eduardo, né? E-mail, as formas de acesso, então se vocês tiverem alguma dúvida, eu já estou falando aqui que ele vai tirar todas as dúvidas de vocês, então pode enviar ali as informações para ele, que ele está à disposição de vocês. Temos uma área técnica também no escritório, que pode tirar dúvidas mais profundas desses requisitos da marca. Que ótimo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu não sei se vocês estão ligados ali com a nossa parte de tempo ao vivo. A gente tem muitos eventos legais que vão acontecer. A gente vai ter evento de SASMAC, a gente vai ter evento de PBQPH, webinar de SASMAC, PBQPH, ISO 9001, 45001, que a gente vai fazer também. Então, fiquem ligados lá, tempum.com.br/ao vivo, para vocês terem acesso a tudo que 22.000 também vai ter, a Paty vai falar, depois tem SASMAC, PBQPH, acho que a gente tem ali um rol grande ali de eventos. Então, ali, ó, o Gui já colocou aqui, tempum.com.br/ao vivo agora, para vocês terem acesso, tudo gratuito para vocês, fresquinho, não deixem de verificar lá as nossas programações, certo? Muito obrigado, parabéns a Tempo por levar informação às cidades e locais cada vez mais longínquos e para o exterior também, né? Isso. Nossa, parabéns aí pelo trabalho. Que ótimo. Gente, muito obrigada, um bom dia para vocês, até a próxima. Até, obrigado.